Graça e paz, irmãos. Amém. Queria convidar você nessa noite a se colocar de pé onde você está. A gente vai iniciar esse culto de oração nessa noite, louvando ao Senhor, engrandecendo, exaltando o nome dEle. Vamos estar orando para que Deus possa nos encher da graça e fazer com que o louvor, ó Deus, possa chegar até o trono de graça dEle. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais um dia em Tua presença. Que possamos, ó Deus, nesse dia, ó Deus, louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Que possamos, ó Deus, dia após dia, bendizer o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, somos gratos a Ti, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. O Senhor Deus tem nos livrado, ó Pai, de cada acidente, de incidente, ó Deus. O Senhor Deus tem nos livrado da morte, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, e peço ao Senhor nessa noite, visita, ó Deus, cada lar, ó Deus, visita cada família, ó Deus, que está, ó Deus, há dias, ó Deus, sem vir à Tua igreja. Ó Deus, quantos, ó Deus, sente falta, ó Deus, de estar junto, ó Pai, dos irmãos, ó Pai, de estar em comunhão com os outros, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, vai com Teu abraço de amor, ó Deus. E abraça, ó Deus, cada família nessa noite, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que estão aflitos, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que estão sem esperança, ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro nessa noite. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos. Que o Senhor, ó Deus, possa, ó Deus, nos encher da Tua graça, ó Deus, através dos louvores. Em nome de Jesus oramos, agradecido por tudo, ó Deus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor Jesus. Ele exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Vai de novo comigo. Ele é o Senhor, Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam Teu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado.
exaltado nos céus e na terra. Nós glorificamos a esse Deus, É verdade. grande e supremo Criador. Amém? Amém. O Senhor Deus diz para você nessa noite: não temas, Glória. porque eu sou contigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tu Sião em nada, os que contenderem contigo perecerão, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas. Prossiga em teu caminho. Não temas, não temas, por nos mais altos, por rios e fontes, no meio dos vales. Não temas, pois do deserto eu faço mares e de lugares secos mananciais, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que te ajudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Não temas, porque eu sou o Senhor, eu te ajudo. O texto que nós vamos ler fala também a respeito disso. Acompanhe comigo, abre a sua Bíblia, em Filipenses, capítulo de número 1, verso 27 ao 30. Filipenses, capítulo 1, 27 ao 30. Enquanto você abre, já te deixo a par do contexto desse texto em si, no qual Paulo ele saúda a igreja em Filipos, depois começa a falar da sua vida cristã, depois fala das suas cadeias em Roma, como elas estavam trazendo consequências benéficas para o crescimento do reino de Deus.
Depois Paulo fala sobre o seu desejo, não é? E também a sua inconformidade, sua na verdade, indecisão de se ficar vivo ou se deixar essa vida física e entrar na vida com Deus. Paulo estava ali num dilema, não é? E posterior a tudo isso, então, Paulo, ele vem falando, depois de falar de si mesmo, ele fala à igreja de Filipos da seguinte forma, acompanha comigo, Filipenses 1, 27 em diante. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será a prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Não temas, Deus dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continuo tendo. Amém? Glória a Deus. Culto de quarta-feira, não é mesmo? Culto onde, assim como Paulo, eu utilizo as palavras de Paulo, espero que todos estejam vivendo de acordo com o Evangelho de Cristo, porque quer eu possa vê-lo, quer eu não possa visitá-lo, não é mesmo? Nós possamos saber que você e sua família estão servindo ao Senhor. Assim como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa, nesse momento ainda de isolamento, eu digo ainda porque em nome de Jesus vai passar, não é? Estar declarando, independente das situações ao seu redor, você possa estar declarando por fé, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Andaremos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Viveremos, como diz o texto aqui, de acordo com o Evangelho. Bom, queridos, esse texto em si é um texto de promessas, e promessas vinculadas, claro, a algumas situações. Vamos ver aqui, veja comigo. Vamos fazer brevemente uma interpretação desse texto, tá? Veja lá, verso 27. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. O mais importante. Pense comigo, o mais importante é o que é axial, o que é vital, o que é sine qua non. Que negócio todo é esse, né? O mais importante é como se fosse um eixo, né? Quando falamos de axial, tem a ver com eixo. Um relógio no qual falta ali um eixo, falta ali uma peça para ajudar a rodá-lo, ele não funciona, não é mesmo? Tem que ter uma engrenagem, não é? Sem a engrenagem, todo o restante fica parado, não é mesmo? Então é o mais importante. Paulo, ele fala de si, dá testemunho de si, fala de suas cadeias, fala do seu desejo de ir visitar os Filipos, né, a igreja em Filipos. E então ele diz para a igreja assim, mas olha, se der certo, se não der, se eu puder visitá-los ou não, o mais importante é que vocês vivam conforme o Evangelho de Cristo. Vamos lá. Então, guarde aí, o mais importante. E aí Paulo diz no 28 o seguinte, e por favor, não tenham medo. Se vocês estiverem vivendo uma vida baseada no Evangelho de Cristo,
não tenham medo dos seus inimigos. Eu não sei qual é o inimigo que você está enfrentando, não é? Eu sei que nós temos um inimigo em comum, essa doença, o Covid-19. Esse é o nosso inimigo comum. Não temas, não tenha medo, não tenha medo. Mas, fora esse inimigo comum, que nós sabemos que o Senhor está acima dele, o nome de Jesus está acima do nome de coronavírus, ou qualquer outro nome, não é mesmo? Nós entendemos que o Senhor é soberano. Talvez outros inimigos tenham batido a tua porta, outros inimigos estejam à espreita de você nesse momento tão delicado da história. Talvez o inimigo das dúvidas, das incertezas que causam ansiedade, o inimigo da depressão, da solidão, do medo, não é mesmo? São inimigos que ficam à espreita para atacar em um ou outro momento. Isso é claro, a Bíblia ela deixa bem clara, quando o apóstolo Pedro ele diz assim, olha, cuidado, pois o inimigo, o diabo, ele está ao derredor de vocês, buscando a quem possa tragar, rugindo como um leão, não é mesmo? Então são os nossos inimigos, inimigos da alma, inimigos do corpo físico e inimigos espirituais. Mas Paulo adverte aqui a igreja, orienta, na verdade, dizendo assim, não tenham medo dos seus inimigos, não apenas do seu inimigo, dos seus, ok? A igreja em Filipenses é uma igreja que estava sendo caçada, ela estava sendo perseguida. Muitos estavam sendo mortos, não é mesmo? E nós vemos aqui Paulo de uma forma muito clara dizendo, não tenham medo da morte. Pouco antes de entrar aqui, Paulo ele diz assim, olha, eu tenho desejo de estar com Cristo, de morrer nessa terra para estar vivo eternamente com Cristo. Mas eu tenho desejo também de continuar vivo, para que possa ainda edificar a igreja. Então eu tenho aqui uma dúvida, não é? É o que Paulo fala. E aqui embaixo ele confirma isso para com os seus irmãos, dizendo, não tenham medo da morte. Ainda que os inimigos pensem que estão vencendo, vocês já têm a vitória garantida em Cristo Jesus. Amém? Mas olha só, Paulo não para só dizendo, olha, pare com isso, não fiquem com medo. Ele continua dizendo o seguinte, ele vai ainda mais longe. Sejam sempre corajosos, pois isso será prova para os seus inimigos que eles serão derrotados. Uma coisa é você não temer, outra bem diferente é você ser corajoso. Sabe, ter coragem tem a ver com enfrentar situações. Não temer tem a ver com você não sentir medo apenas. Você pode não sentir medo, mas estar apático à situação. Você pode não sentir medo, mas ser derrotado. Você pode não sentir medo, mas não fazer nada. Você pode não sentir medo, mas ter um espírito de preguiça tão forte em você que te faça ficar imobilizado. Não precisa do medo para te imobilizar. Mas aqui, então, Paulo ele vai além. Ele diz assim, sejam corajosos, mas sejam sempre corajosos. Significa que além de não ter medo das lutas, eu preciso tomar posição de guerra. Eu preciso me posicionar contra ou firmemente contra os meus inimigos. Eu faço isso através de oração. Eu faço isso através de uma vida segundo o Evangelho de Cristo. Eu faço isso através de buscar edificar as pessoas ao meu redor. Eu faço isso através de palavras abençoadoras. Tudo isso demonstra que a minha coragem está firmada em Jesus. Mas vamos lá, só uma interpretação desse texto e depois a gente vai entrar propriamente na palavra. E por que eu devo ser corajoso? Primeiro, porque isso vai mostrar para o inimigo que ele já está derrotado, ou que ele será derrotado. Já viu uma luta de boxe?
quando você vê os lutadores, você percebe, pode ter um maiorzão, um menorzinho, né? Você olhando assim, você fala, não, o menorzinho vai perder. Mas se você olhar no semblante desses dois cidadãos, você vai perceber que, na verdade, geralmente, quem entra com os pés atrás numa luta, geralmente perde a luta. Quem entra sem a certeza da vitória, geralmente já perdeu. Quem entra em uma batalha com o sentimento de que vai perder, já está mais de 90% da batalha perdida para esse cidadão. A ideia é eu andar com Cristo, mostrando a coragem do reino dos céus contra os nossos inimigos. Amém? Muito bem. Por que isso? A Bíblia diz aqui, ainda no verso 28, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Se você crê que serve um Deus do impossível, se você crê que serve um Deus que faz o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir e o mudo falar, se você acredita que Deus transforma vidas, porque é isso que acontece quando um paralítico começa a andar, não é mesmo? O benefício dele é cortado, ele não pode mais esmolar, e aí vai ter que trabalhar, não é mesmo? O cego, que antes não enxergava, agora começa a enxergar as belezas e os desejos desse mundo, a vida dele muda, não é mesmo? E assim por diante. Então, é uma nova vida, novas responsabilidades, é tudo novo. É isso que Deus faz. Ele nos garante as vitórias. Não temas, seja corajoso, pois a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vou continuar aqui. Depois que diz que quem nos dá a vitória é o próprio Deus, e que por isso devemos andar corajosamente perante os nossos inimigos, o verso 29 diz assim: pois ele tem dado a vocês, a igreja, o privilégio de servir a Cristo. Nós já estamos aí há mais de 40 dias, não é? Isolados. Eu sei que o teu coração, o meu coração deseja estar aqui, estar servindo a Cristo de forma mais efetiva, mas você estar no seu lar, você estar assistindo os cultos, você estar compartilhando os cultos com as pessoas, você estar edificando o teu lar, isso é servir a Cristo. Você andar firmemente, dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, é servir a Cristo. É um privilégio ser cristão, quer seja dentro da igreja, quer seja no seu lar, no seu trabalho, se você ainda está trabalhando. Não importa o local, nós somos cristãos. Nós devemos andar como Cristo andou. Paulo, ele começa esse texto, e é claro, depois do verso 30 ele fala da luta dele, que a luta que ele iniciou continua até hoje. E Jesus, ele nos fala muito a respeito disso. Jesus, em João capítulo 16, verso 33, ele diz assim: olha, não se enganem, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Nesse mundo vão ter dificuldades, mas terão lutas, terão inimigos, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Muito bem, depois dessa breve interpretação, não é? Eu quero focar com você aqui no verso de número 27. Amém? Verso de número 27. Estaremos fazendo uma série de mensagens baseadas justamente nesse versículo. E a primeira é hoje, uma introdução, não é mesmo? Diz assim: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Será que eu e você, no momento em que estamos vivendo de acordo plenamente, dignamente, conforme o Evangelho de Jesus Cristo? Como está o teu coração? Como estão as tuas mãos? Como está a tua mente?
Será que tem conseguido conservar tudo isso de forma digna do Evangelho de Jesus? É uma luta constante. Nós estamos nos nossos relacionamentos, em casa, nós estamos tendo tempo de sobra, e se nós não vigiarmos, não planejarmos, organizarmos a nossa rotina, esse tempo de sobra, já dizia Diaconisa Silone, ela costuma dizer muito isso, né, que a mente vazia é oficina do diabo. Então nós devemos andar como aqueles que estão remindo o tempo, como aqueles que planejam, que sabem o que vão fazer. Caso contrário, cairemos nas astutas ciladas do diabo. Quer seja através de uma internet, quer seja através de uma palavra que eu não precisava ter falado, mas acabei falando, quer seja através da falta de paciência, não importa, são várias as artimanhas ou as setas que o inimigo vai tentar lançar contra você. Por isso, não tenha medo e seja corajoso, confie no Senhor. E mais, com uma certa diligência, com muita... você deve fazer o quê? Deve estar prestando atenção, vigiando em todas essas áreas que possivelmente, é claro, você conhece, podem ser uma brecha, uma rasteira para você não estar andando dignamente ou não estar de acordo com o Evangelho de Cristo. Se tem alguma coisa te tirando do caminho de Cristo, do Evangelho de Cristo, é hora de abrir mão disso. É hora de se arrepender disso. É hora de voltar a andar conforme o Evangelho de Cristo. Davi, homem segundo o coração de Deus, ele teve muitas vitórias, se tornou rei de Israel, e no seu palácio, ele, num momento em que ele também resolveu, não é o nosso caso, nós não queríamos, mas nós tivemos que estar em isolamento, Davi resolveu se isolar, não ir trabalhar, não ir guerrear. E quando ele ficou sozinho em casa, ele foi assediado nos pensamentos, foi tentado, e ele sucumbiu à tentação, não é mesmo? Quando os seus olhos se pousaram na esposa de Urias, que se banhava abaixo do palácio na casa dela, e então ele desejou a mulher do seu próximo. Ele não tinha planejado esse tipo de embate, de combate na mente, na alma, nos desejos. Ele não tinha. Porém, ele deixou de fazer o que o rei deveria fazer. Ele deixou de planejar o seu dia, ele deixou de buscar o que ele deveria fazer. E nós precisamos ser sábios nesse momento. O mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Deus. O pastor Fábio comentou aqui na semana passada sobre planejar. É muito sério, muito verdadeiro. Comece o seu dia na presença de Deus, termine o seu dia na presença de Deus, tenha pelo menos 2 momentos diários com Deus, o seu começar, o seu levantar e o seu deitar. Entregue-se na presença do Senhor, tenha um momento de reflexão, de introspecção. Olhe para dentro de si o que aconteceu no seu dia, o que você precisa se arrepender, pedir perdão ao Senhor, o que você precisa evitar. Se tem coisas que estão te levando a cair, foge, evita isso, não é mesmo? Nós vamos ver vários homens, nós temos o exemplo de Sansão. Sansão, um nazireu de Deus, um homem consagrado a Deus, tinha um poder sobrenatural, a força bruta sobrenatural, né, a força física sobrenatural, dada por Deus para vencer os inimigos. E então Sansão tinha que, para continuar tendo essa força sobrenatural física, ele precisaria apenas obedecer 3 regras. E a Bíblia conta na história de Sansão que ele quebrou as 3 regras da sua consagração e perdeu a sua força física. Olha só, muitas vezes estamos andando no caminho certo,
mas por descuido, mas por amarmos muitas vezes mais as coisas do mundo do que a presença de Deus na nossa vida, do que viver segundo o Evangelho de Cristo, nós acabamos caindo, nós acabamos patinando na fé. Querido, essa mensagem, que é introdutória, ela tem por objetivo te levar ao que é mais importante. Eu quero que você abra comigo agora, nós vamos estar vendo as características de uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Amém? O mais importante, a base dessa vida, que é uma vida de acordo com o Evangelho de Cristo. Em Mateus, no capítulo de número 5, abre comigo lá. É um texto conhecido dos irmãos, e nós vamos refletir apenas em um dos versículos, ok? 5, verso 1 ao 3, a Bíblia diz assim: Quando Jesus viu aquelas multidões, ele subiu um monte e sentou-se. Os discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. E Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Bem-aventurados os pobres ou os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Aqui está a base de uma vida cristã. Aqui está o coração da vida cristã. O livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6, Tiago diz o seguinte: olha, Deus, ele rejeita, ele não gosta dos orgulhosos, mas ele abençoa os humildes. Não é mesmo? Vamos abrir lá? Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6. Diz assim: Mas nós somos de Deus, e quem conhece a Deus... desculpa, estou em 1 João, perdão. Tiago 4, 6, aqui. Diz assim: Porém, a bondade de Deus, que Deus mostra é assim, e é mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus, ele é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Deus rejeita o orgulhoso, mas dá graça, é bondoso, está a favor dos humildes. O que Jesus está falando aqui no livro de Mateus, no capítulo 5, verso de número 3, é justamente isso. Bem-aventurado ou mais que felizes são as pessoas que são humildes espiritualmente, pois o reino dos céus é delas. Os pobres de coração, os humildes de coração. Sabe, quando nós falamos a respeito de humildade, a pobreza aqui não tem a ver com posses, não tem a ver com bens materiais. A pobreza aqui tem a ver com um coração, com uma alma que se sente dependente de Deus. Isso é humildade. É aqui que Jesus entra com: será você feliz se você tiver um coração humilde? Ainda no livro de Mateus, capítulo de número 11, verso 28 e 29, a Bíblia relata isso. Jesus, ele diz assim: olha, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Querido, é muito sério. Você quer ser bem-aventurado? Você quer andar viver segundo o Evangelho de Cristo, de forma digna do Evangelho? Eu quero te dizer, a base, a principal característica de quem vive segundo o Evangelho é a humildade. Humildade. Sem humildade
é impossível eu aprender alguma coisa. Pessoas obstinadas, arrogantes, orgulhosas, elas não conseguem aprender as coisas. Sem humildade, é impossível eu reconhecer que eu sou pecador. É impossível eu reconhecer, poxa, errei com você, Bruno, errei com você, Tiago. É impossível isso. O orgulhoso, ele não reconhece o seu erro. Olha como é sério. Ser humilde é o mesmo que você conseguir não apenas reconhecer o seu erro, mas pedir perdão. Não só reconhecer o seu erro, mas você se arrepender e confessar o seu erro. Para isso precisa-se de humildade. Sem humildade é impossível ser salvo. Sem humildade é impossível andar no caminho da santificação ou da santidade. Porque se você não é humilde, não tem como você crescer. Sem humildade, é impossível você olhar com olhos de misericórdia para as pessoas ao seu redor. Sem humildade, é impossível eu viver no caminho do Evangelho. É assim. Eu citei Davi num exemplo ruim, no qual ele caiu com Batseba. Mas agora eu uso a mesma figura de Davi, num outro contexto, num contexto de humildade. Davi, depois que peca, quando o profeta vem e revela o pecado de Davi, ele reconhece perante Deus que havia pecado contra Deus e contra as pessoas. Davi, ele é um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem que era liderado, um homem humilde que obedecia à vontade do Senhor. Sem humildade, é impossível então eu reconhecer os meus erros, eu me arrepender deles. É impossível eu aprender alguma coisa. Sem humildade é impossível eu me submeter a uma vida segundo o Evangelho de Cristo. Eu preciso ser humilde para obedecer. Ainda há uma questão do orgulho travesti de humildade. Aqueles que parecem humildes, mas o coração é soberbo. Parecem humildes, parecem que obedecem ao Evangelho, mas na verdade o coração se mantém fechado por causa do orgulho. Queridos, é extremamente necessário eu ter, para que eu seja feliz, para que eu viva segundo o Evangelho de Cristo, é extremamente necessário eu ter um coração humilde. A base do cristianismo é a humildade. O poder do cristianismo é a humildade. É interessante, quando nós falamos sobre reino de Deus, no reino de Deus, o que mais serve é o maior. No reino de Deus, o menor se torna o maior. No reino de Deus, eu tenho que olhar para o outro como se fosse meu Senhor. No reino de Deus, o Filho de Deus, Jesus, o ungido de Deus, o Cristo, ele foi quem serviu os seus discípulos. E ele declara: eu vim não para ser servido, mas para servir. Então, queridos, tenha isso no coração. A primeira característica de um homem, de uma mulher que está vivendo no Evangelho de Cristo é ser humilde de coração. Seja humilde. A bênção do Senhor está sobre você quando você se coloca em disposição de humildade de coração na presença de Deus. As bênçãos, o favor, a graça do Senhor, ela é manifesta na sua vida. Ande sem ter medo do inimigo. Ande corajosamente, mas ande com um coração humilde, dependente da graça de Deus. Quando eu tenho um coração humilde, eu reconheço que eu preciso mudar. Quando o meu coração é humilde, eu reconheço que tem certas coisas sim que estão me tirando da presença de Deus. Quando eu tenho um coração humilde,
em oração, eu coloco todo esse reconhecimento e peço ao Senhor que me perdoe no sangue de Jesus. E eu me alianço novamente para andar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Eu e você, nós temos um privilégio, servir a Jesus Cristo. Sirva a Cristo no seu lar, sirva a Cristo aqui na igreja, sirva a Cristo onde você estiver. Se eu ver você, se eu não puder vê-lo, uma coisa é certa, o mais importante, tenha humildade no seu coração, pois ela é a base de todo o cristianismo. Eu diria que para nós obtermos todas as outras características do cristianismo, eu preciso primeiramente ter essa, que é a mais importante, a humildade. A humildade. Quando a máscara do orgulho, ela é retirada de mim, e eu reconheço minha dependência de Deus, total e restrita, e eu busco agradar a Deus, então eu consigo verdadeiramente chorar na presença de Deus e serei consolado. Eu consigo verdadeiramente receber tudo que Deus tem me prometido. Eu consigo verdadeiramente ter fome e sede de fazer a vontade de Deus. Eu consigo verdadeiramente lutar pela paz, pela justiça. É simples assim. Felizes aqueles que têm humildade e reconhecem que dependem do Senhor. Amém? Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Nós vamos estar durante esses dias falando a respeito das características de como viver dignamente segundo o Evangelho de Cristo. Quer eu possa ver a sua face, quer eu não possa ir à tua casa, nós nos alegramos, porque temos boas notícias de que a igreja está bem, está firme, está unida, está com o mesmo propósito de rapidamente voltarmos a adorar a Deus. Quer nós nos vejamos ou não, Paulo diz aqui em Filipenses, que todos estejam unidos em um só coração, que todos tenham o mesmo desejo. E para a gente encerrar, volta lá no livro de Filipenses, capítulo de número 1. Paulo fala sobre esse mesmo desejo e ele diz assim, verso de número 27, parte B, quer eu vá vê-los ou não, saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, vocês estão lutando juntos como um só desejo. Eu quero ouvir boas notícias de você. Mande pelo WhatsApp, mande pelas redes sociais. Eu quero ouvir boas notícias do seu lar. Eu quero, quando ligar para você, quando mandar uma mensagem ou quando receber uma mensagem sua, eu quero saber que, pastor, aqui em casa tudo vai bem. Pastor, fizemos um culto ontem aqui em casa. Pastor, orei com a vida pelo meu filho orou por mim, pastor. Pastor, estou discipulando as pessoas na minha casa, os meus vizinhos. Pastor, pela internet estou discipulando pessoas. Quer nós nos vejamos ou não, eu quero ouvir boas notícias suas. Há um desejo no meu coração de ter plena convicção de que você está vivendo dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Com um só desejo. Então Paulo ele fala a respeito desse desejo no versículo 21. Acompanhe comigo. Diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida que você vive hoje deve glorificar ao Pai.
examine-se, veja como você está. Se há algo para, em humildade, se arrepender, esse é o momento. Nós vamos orar agora e eu peço que você não só possa estar se arrependendo de algo que está atrapalhando essa vida digna do Evangelho, como também você possa estar de forma corajosa e sem medo algum, enfrentando esses pecados, esses inimigos da alma, do corpo físico, da mente, do espírito, e se entregando com alegria e com coragem à vitória que já é dada a você na cruz do Calvário. Vivamos, eu e você, dignamente do Evangelho de Cristo. Vamos orar. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus querido, nós te louvamos, nós te adoramos. E na beleza da tua palavra, na beleza da santidade que é a tua palavra, nós nos colocamos em tua presença, totalmente dependentes do Senhor, pois sem o Senhor nada podemos fazer de eterno. O Senhor garante na tua palavra, Deus, que um coração humilde já herdou o reino dos céus. Nós fazemos parte do reino dos céus quando vivemos dignamente, conforme o Evangelho, em humildade. E é por isso, Deus, que nos apresentamos perante o Senhor. Deus, vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós alguma motivação, deliberação nossa, dando brechas, abrindo estradas para que as tentações nos peguem. Vê se há em nós, ó Pai, trevas. E nesse momento, revela, esclarece a nossa mente, para que cada um de nós possa, em humildade de coração e espírito, com, ó Deus, uma pobreza de espírito, nos apresentarmos perante o teu trono e clamarmos o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado, toda iniquidade em espanhol, Senhor. O sangue de Jesus. Tu és o nosso advogado fiel é o Senhor Jesus. E nós te pedimos, perdoa-nos das nossas mazelas, dos nossos pecados. E por favor, endireita as nossas veredas. Em pobreza e humildade de coração, nós clamamos ao Senhor que a tua bênção, a tua graça, a restauração proveniente da unção do céu, da graça, do poder imerecido, seja derramada em cada lar que está assistindo esse culto. Que possamos estar firmes, compactados, como uma rocha, na rocha que é Jesus. Oh Senhor, restaura-nos, pois nos aliançamos contigo pelo sacrifício do Cordeiro. Dá um coração humilde a nós, Senhor, por favor, em nome de Jesus Cristo. Retira de nós o coração orgulhoso e dá um coração segundo o coração de Deus. Dá-nos um coração que obedece em humildade, que reconhece em humildade, um coração que se santifica através da humildade, que aprende em humildade. Um coração igual ao teu. É a oração, Pai, que fazemos nessa noite. E eu clamo ao Senhor agora. Se há alguém no meio da igreja, e de antemão já oro pela vida, ao Pai, do nosso pastor Nilson, da nossa missionária Thelma,
Deus, que a unção de cura esteja sobre eles, por favor. E sobre, ó Pai, a vida de quem mais precisa ser curado. Por favor, vai visitando os lares, ó Pai, da tua igreja, com bálsamo, com remédio do céu. Por favor. Que o Senhor possa ser conosco. Aqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, com a alma enferma, que receba agora o benefício, a vitória do Deus Todo-Poderoso, através de Jesus, na sua casa, no seu lar. Por favor, Deus, Tu és o Deus do impossível. Todas as vitórias, todos os sims são para a Tua igreja. Por isso, em humildade, nós clamamos todos os sims do Senhor para nós. Toda sorte de bênção celestial que o Senhor tem para nós, derrama nesse momento. E que o caminho do Senhor esteja totalmente clareado, esclarecido perante a vida de cada um que assiste, ó Pai, este culto. Que busquemos viver segundo a palavra de Deus, segundo o Evangelho de Cristo. Que tenhamos boas notícias uns dos outros. Que estejamos firmes e constantes. Que não venhamos a temer o inimigo e que venhamos corajosamente mostrar para este sistema mundano que verdadeiramente somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, nós oramos agradecidos. Oramos, Pai, agradecido pela Tua proteção. Oramos, Pai, agradecidos pela fidelidade da Tua igreja. Oramos, Pai, agradecidos porque o Senhor tem sido conosco. Obrigado por tudo, Senhor. No nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça derramada na cruz do Calvário e uma vida segundo o Evangelho que é inspirada pelo Espírito Santo possa ser, ó Pai, com toda a Tua igreja. É a oração que faço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Amém? Grande abraço. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as Tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitórias nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o teu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra
palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. te exaltamos, ó Cordeiro.